Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje falaremos sobre o Brasil e sua divisão regional. Existem várias maneiras de regionalizar o nosso país. Nesta aula enfatizaremos 3 delas. A primeira é a divisão oficial proposta pelo IBGE. A segunda é a divisão em complexos regionais, ou também chamada de regiões geoeconômicas. E a terceira é a região concentrada, proposta pelo geógrafo Milton Santos. Ao falarmos em regionalização, é preciso entender o que significa regionalizar. A regionalização é a divisão de um espaço ou de um território em unidades que possuem características particulares, ou seja, características que as individualizam. A regionalização pode ser estabelecida por diferentes critérios. Eles podem seguir critérios físicos, socioeconômicos ou culturais, e por finalidades diferentes também, que podem ser políticas, de administração, de levantamento de dados estatísticos e outras. A primeira divisão regional oficial do Brasil aconteceu em 1942 e foi proposta pelo IBGE. Desde então, diferentes regionalizações foram propostas, adotando aí aspectos naturais inicialmente e posteriormente o IBGE percebeu a necessidade de integrar os aspectos naturais aos aspectos socioeconômicos. O território brasileiro é um país com grande extensão territorial. São, ao todo, 8.547.403,5 km². Essa grande extensão territorial acabou levantando a necessidade de dividir o nosso país em regiões para uma administração de forma mais viável. O IBGE divide o nosso país em 5 grandes regiões. São as chamadas macro-regiões brasileiras. Temos, então, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, região sudeste e a região sul. Inicialmente, falaremos sobre a região norte, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia, sendo o estado do Tocantins o último a ser integrado nessa região por ter sido a última unidade do nosso país a ser criada. A região norte possui a sua totalidade quase tomada pela presença da floresta amazônica. A floresta amazônica possui uma rica biodiversidade, o que a coloca como sendo uma floresta de destaque internacional. Nessa região, temos a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, cujo rio principal é o rio Amazonas, que é reconhecido mundialmente como o maior rio, tanto em extensão quanto em volume de água. Por estar tomada pela floresta na sua maior área, essa região tem baixa densidade demográfica, isto é, sua ocupação é baixa, apresentando densidades demográficas em algumas regiões inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Nessa região também encontramos uma importante reserva mineral, a Serra dos Carajás. Nela, podemos encontrar diversos minerais metálicos com importância econômica, dentre os quais destacamos o ferro, o manganês, a bauxita, o ouro, entre outros, como o cobre e tantos outros possíveis de serem explorados nessa área. A cultura regional é muito diversa e sofre a influência principalmente da cultura indígena. Região Nordeste, composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. É a maior região brasileira em número de estados. São, ao todo, 9 estados. Suas principais características naturais é a sua biodiversidade, composta aí por áreas originais da vegetação de caatinga, de Mata Atlântica e Mata dos Cocais. Originalmente, a Mata dos Cocais ocupa a região norte dos estados do Maranhão e Piauí. Região litorânea era ocupada pela Mata Atlântica e no interior localiza-se então a caatinga, vegetação típica do sertão nordestino. Nessa região, a hidrografia é composta tanto por rios perenes, isto é, permanentes, como podemos citar o Rio São Francisco, e por rios intermitentes, que são rios temporários, característica de muitos rios da Bacia do Nordeste.
As atividades econômicas são bem diversificadas. Na região litorânea, o turismo se destaca como uma das principais atividades. Além do turismo, temos também a prática da pecuária e agricultura, tanto comercial quanto para a subsistência. E ainda há destaque para a indústria, principalmente a indústria petroquímica. A cultura também é muito diversificada e demonstra aí a mistura de povos de variadas origens que influenciaram nessa região. Região Centro-Oeste, formada pelos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A região Centro-Oeste é a segunda maior do país em extensão territorial e possui uma grande biodiversidade. Originalmente, temos áreas que eram tomadas pelo Cerrado e áreas do Complexo do Pantanal, localizada entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo a maior área desse complexo no Mato Grosso do Sul. A região é rica em recursos hídricos e alguns rios se destacam, como o rio Xingu, o Paraná, o Paraguai, o Araguai e o Tocantins. A pecuária e a agricultura são as atividades econômicas de destaque da região, sendo a pecuária de grande destaque principalmente em relação ao rebanho bovino no Brasil. A agricultura tem destaque para a produção dos grãos, principalmente a soja. A maior parte da produtividade é voltada para a questão da comercialização, principalmente para a exportação. O Pantanal é uma das áreas de destaque no país quanto à sua biodiversidade. No Pantanal é possível encontrarmos espécies tanto da Amazônia, quanto do Cerrado e da Mata Atlântica. É também uma área muito importante com relação ao desenvolvimento do turismo. Região Sudeste, composta pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa região se destaca principalmente em função da concentração populacional e do grande acúmulo de áreas urbanas. Em função da urbanização e do desenvolvimento de atividades agropecuárias e industriais, grande parte da vegetação nativa foi destruída. Originalmente, era possível encontrar na região Sudeste áreas tomadas pelo Cerrado e pela Mata Atlântica. Essa área toda já se encontra bem devastada em função do processo de urbanização e industrialização. Na região Sudeste, temos importantes nascentes hídricas, como, por exemplo, a nascente do Rio São Francisco e do Rio Grande. Na agricultura, o destaque é para a produção da cana-de-açúcar, da soja, do café, do milho e do algodão. São grandes propriedades onde se pratica principalmente a agricultura comercial. É a região mais industrializada do país. Nela encontramos grandes parques industriais, com destaque para o ABC Paulista. Nela também localiza-se o Porto de Santos, o maior porto da América Latina e de intensa atividade comercial. Região Sul, formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Brasil, é a região localizada predominantemente na zona temperada do sul, porque se encontra abaixo do Trópico de Capricórnio. Em função disso, predomina na região o clima subtropical. A vegetação original era formada pela Mata dos Pinhais, pela Mata Atlântica e por campos. No mapa, podemos localizar as áreas em que eram tomadas pela mata de araucária, bastante devastada em função da produção da celulose, pela Mata Atlântica e pela região de Campos. A região sul abriga importantes rios, como o Paraná, onde localiza-se a usina binacional para a produção de energia, que é a usina de Itaipu, o Uruguai, o Itajaí e o Pelotas. A economia é bastante diversificada e conta com atividades como a pecuária, a agricultura, a indústria e o turismo. Na agricultura, destacam-se as culturas de soja, trigo, arroz, erva mate, uva, algodão e café. A cultura é fortemente marcada pela influência dos povos italianos e alemães. Obrigada pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC.